Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula e o objetivo desse canal é compartilhar experiências com Deus, contar testemunhos. Então, se você tem um testemunho para contar, deixa aqui nos comentários. Já começa curtindo o vídeo e se for útil para você, compartilha também com seus amigos e familiares. Então, vamos lá para o tema do vídeo, né? Nós vamos falar hoje sobre essência de mulher. Nós somos mulheres que muitas das vezes a gente se sente cansada, sobrecarregada, a gente sente que faz, não é reconhecida, não tem o devido valor, né, que a gente pensa que merece. E a gente pensa, nossa, mulher veio nesse mundo para isso, mulher veio nesse mundo para sofrer, é difícil ser mulher, né? A gente questiona várias vezes. Eu mesmo teve uma época que eu estava tão cansada, tão sobrecarregada, que eu cheguei a questionar a Deus, falar com Deus, Deus, não é possível que o Senhor criou mulher para sofrer dessa forma. Não é possível. E Deus falou algo claramente no meu coração. O ser humano ele sofre toda vez que ele foge da natureza de Deus. Toda vez que a gente foge da nossa essência, daquilo que Deus nos criou para ser, a gente atrai para a nossa vida sofrimento. Então Deus falou comigo claramente. Eu parei, fiquei refletindo e pensei, Deus ele não erra, né? Se tá dando alguma coisa de errado na nossa vida, a culpa não é de Deus. Quem tá errando somos nós. Então eu comecei a refletir sobre várias situações e entendi que muitas das vezes nós mesmas nos colocamos nessa posição. Nós nos permitimos cansar tanto, ficar tão sobrecarregada, passar por tantas dificuldades. Por que eu falo que nós permitimos? É lógico, eu não estou dizendo que é culpa da mulher, né? Os problemas que aparecem no dia a dia, todo mundo tem problema, tem a correria do dia a dia, não é culpa nossa. Mas muitas das vezes nós estamos nos colocando nessa posição de quem faz demais, de quem se doa demais, de quem quer fazer além do seu papel. Então, depois daquele dia que Deus falou claramente no meu coração, comecei a refletir, pensei, de repente as minhas atitudes é que tá me fazendo me colocar nesse lugar de sofrimento, nesse lugar que me deixa exausta, porque Deus não erra, quem tá errando sou eu. Então comecei a refletir, gente, sobre a minha vida e como eu vejo também muitas mulheres, né, mães, esposas, eu vejo assim que mulher é um ser que se doa muito, é um ser que cuida, é um ser que está o tempo todo servindo, né, as pessoas. E muitas das vezes a gente esquece de nós. A gente esquece que para servir o outro, nós precisamos estar bem com nós mesmos. E aí que começa a vir a exaustão, muitas das vezes a tristeza, a insatisfação, a frustração, de repente uma depressão, porque a gente chega ao ponto de cansar tanto que a gente pode também entrar em depressão. Então eu comecei a entender que eu estava me colocando em um papel que não era meu. De repente a gente quer fazer o papel do outro e deixa o nosso de lado. Então toda vez que a gente foge da essência de Deus, da essência da mulher que Deus criou, a mulher que a gente precisa ser, a gente começa a enfrentar um sofrimento, porque a gente saiu da natureza de Deus. A gente saiu daquilo que Deus fez, daquele propósito que Deus tinha para nossa vida. Então, muitas das vezes eu vejo mulheres fazendo vários papéis. É lógico, tem uma mãe solteira, por exemplo, não tem como, ela vai fazer o papel de um pai e de uma mãe. Eu já fui, né, já criei uma filha sozinha, já fui mãe solteira muito nova, eu sei muito bem o que é isso. Só que eu lembro muito bem, gente, a gente cria um pensamento tão assim que limita a mente da gente, que eu tinha antigamente peso na consciência de descansar. Vê se pode. Eu tinha peso na consciência de comprar alguma coisa para mim. Eu tinha peso na consciência de fazer alguma coisa para mim, de pensar em mim. E eu estava totalmente errada. Porque para cuidar de um filho, de um marido, para cuidar dos outros, eu preciso estar bem comigo. Então, gente, eu comecei a entender que eu precisava separar um tempo para mim. Eu precisava entender que eu tinha direito de descanso, que eu tinha direito de comprar algo para mim, que eu tinha direito de pegar o suor do meu trabalho para investir em mim,
que eu tinha direito de procurar tarefas, né, atividades para fazer eu me sentir bem. Antigamente eu achava que isso era egoísmo, que eu ia deixar de cuidar do outro se eu fizesse isso por mim. Só que não, gente, quando eu estou me cuidando, eu também estou cuidando do outro. Por exemplo, para cuidar da minha família, eu preciso estar bem comigo, eu preciso ter saúde mental e saúde física. Então, se eu não me cuidar, como que eu vou poder cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, da minha família? Então, eu comecei a entender, Deus não fez mulher para sofrer, igual a gente pensa, né? Muitas das vezes a gente comenta com amigas, nossa, mulher sofre demais, mulher veio nesse mundo para sofrer. Parece que é isso, gente, mas não é. O problema é que o mundo está distorcido, né? A gente tem visto mulheres sendo obrigadas a fazer o papel de mulher e papel de homem. Mulheres sendo obrigadas a fazer mais de um papel. Então isso deixa a mulher cada vez mais sobrecarregada. E na maioria das vezes essa mulher ela não tem opção. Como era no meu caso também antigamente, né? Minha filha só tinha eu era mãe solteira, então eu tinha que fazer os dois papéis. E aquilo criou em mim, gente, um pensamento de que eu tinha que fazer além do meu papel o tempo todo. Mas chega uma hora que a gente precisa descansar. Chega uma hora que a gente precisa parar, olhar para dentro da gente, né? Parar de ter peso na consciência como eu tinha e começar a separar um tempo, separar um dinheiro, começar a se permitir descansar, tirar um dia de descanso, sabe? Descanso da casa, descanso do seu trabalho, descanso dos seus afazeres, porque a gente precisa desse fôlego. Senão vai chegar um certo tempo da sua vida que você vai estar tão sobrecarregada, tão estressada, que você não vai conseguir cumprir com nenhum papel, nem com o seu, nem com o de ninguém. Por isso é tão importante a gente poder focar no nosso papel, fazer o nosso papel primeiro, né? Seu papel de mãe, de esposa. Muitas das vezes a mulher, mesmo sendo casada, ela acaba fazendo o papel dela e também ajudando o marido a fazer o dele. E então, assim, não quer dizer que não tenha que ajudar, né? A gente tem sim que ajudar. Porém, a gente tem que entender qual é o nosso papel, qual é a nossa essência. Deus nos criou para ser auxiliadora. Então, mulher não foi criada para estar debaixo do homem, para estar atrás do homem. Mulher foi criada para estar do lado do homem, ajudando, auxiliando. Então, muitas das vezes eu vejo mulheres fazendo muito mais do que isso. Mulher se colocando em outro papel. Ou até mesmo mulheres tentando fazer o papel do homem. E quando a mulher tenta fazer o papel do homem, ela deixa o dela de lado. A essência dela de mulher fica de lado. É aí que começa a vir o sofrimento. A gente tem que entender que algumas atividades não é pra gente. Sabe? Alguns afazeres não é pra gente. Isso aqui não é pensamento machista, gente. É entender que Deus criou o homem na essência dele, né, para realizar algumas atividades, e Deus criou a mulher na essência dela para realizar outras atividades. Então, quanto mais próximo do nosso papel, daquilo que foi natureza de Deus, da essência que Deus criou a gente para ser, mais próximo a gente vai estar da nossa felicidade, mais próximo, né, a gente vai estar das nossas realizações. Então eu entendi naquele tempo que eu questionava com Deus, não é possível, Senhor, que a mulher venha nesse mundo só para sofrer, a mulher só cansa, a mulher só faz, parece que não tem descanso. E eu entendi, a gente sofre quando a gente sai da natureza de Deus, quando a gente sai da essência de Deus. Eu nunca concordei com esse pensamento, esse movimento feminista, né? Eu sempre disse que eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu tento ser o mais feminina possível que eu consiga ser. Eu tento ser o mais próximo daquilo que Deus me criou para ser. O meu objetivo é ser aquela mulher que está escrito lá na Bíblia, aquela mulher sábia, aquela mulher que edifica. Mulher é um ser tão importante, gente, é tão abençoado por Deus, que Deus colocou nas nossas mãos o poder de edificar e o poder de destruir. E nós escolhemos qual caminho, né, que nós queremos para a nossa vida. Então nós temos esse poder de edificar. Deus não fala na Bíblia que deu para o homem esse poder de edificar. Então, Deus, na Bíblia, ele fala, o homem tem o seu papel, a mulher tem a dela. Mas a mulher tem um papel muito importante. Nós temos o poder em nossas mãos para edificar. E também temos o poder para destruir. Quando a pessoa não tem sabedoria, né, não tem visão de Deus, não tem direção, muitas das vezes ela tem destruído a própria vida, né, com as próprias mãos. Por isso que nós devemos pedir para Deus essa sabedoria todos os dias. Então nós devemos pedir para Deus para fazer de nós essa mulher que ele descreveu lá na Bíblia, essa mulher que edifica, essa mulher sábia, essa mulher que transforma, essa mulher que
edifica, que é auxiliadora, aquela mulher que Deus nos criou para ser. Porque assim nós vamos ter uma saúde mental, uma saúde física, nós vamos ter alegrias na nossa vida. Então eu entendi que toda vez que a gente foge da nossa natureza, a gente sofre, sabe? E o homem também não é diferente, né? O homem também, quando ele foge da natureza dele, ele tá procurando também sofrimento para a vida dele. Então, Deus fez tudo perfeito, Deus fez cada coisa no seu devido lugar, cada um para cumprir o seu devido papel. Só que hoje em dia, né, gente, com a modernidade, com esse mundo, as pessoas estão com a cabeça viradas. Né? A gente vê mulher cada vez mais batendo no peito, querendo ter os mesmos direitos dos homens, mas na hora de ter as obrigações dos homens, elas não querem. Então, assim, se você acha que você tem que ter o direito do homem, então você também tem que ter as mesmas obrigações que eles. Na hora de ter obrigação, elas não querem. E tenho visto também muitas mulheres fugir do seu papel. É incrível, gente, como eu tenho visto hoje em dia mulheres fugindo do seu papel de mãe, do seu papel de mulher, do seu papel de esposa. Eu tenho visto mulheres não querendo ser mãe dos próprios filhos, sabe? Fugindo da responsabilidade de ser mãe, de educar o próprio filho. Aqui eu não tô falando de mãe solteira, né? Eu tô falando de mulher, né? No caso da mãe, a parte. Então a gente vê muita mulher fugindo da essência. Mulher achando que é vergonha cozinhar, mulher achando que é vergonha cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Lógico, mulher pode ter uma profissão, pode trabalhar. A gente tem mesmo que trabalhar, conquistar, né, os nossos objetivos, os nossos sonhos. Ser independente também, né, muito importante para aumentar a nossa autoestima, mas nós não podemos esquecer de cumprir primeiro o nosso papel como mulher. Você que é mãe, você que é esposa, cumpra primeiro o seu papel como mãe, como esposa, para depois você querer ter uma vida profissional, para depois você querer ser alguém, né, ter uma profissional, uma posição. Porque toda vez que você fugir da sua essência, você vai trazer para sua vida sofrimento. É o que Deus tem me mostrado, né, e falado com as minhas próprias experiências, né? Com os meus questionamentos com Deus. Então, eu entendo que toda vez que a gente foge do nosso propósito de mulher, a gente sofre muito. Hoje eu vejo mulheres frustradas, mulheres que não conseguem ter um companheiro, que tem o desejo de ter alguém do lado delas, mas não consegue ter um companheiro. Então, a maioria das vezes são as práticas dessas mulheres. Essas mulheres mesmas é que têm atraído esse mal para a vida delas. Por isso que eu falo que a maioria das vezes a culpa é nossa, porque nós escolhemos o que vamos ser, o que vamos fazer, o que vamos plantar. Lembra quando Deus fala que nós temos o poder de edificar e de destruir? Então Deus deu esse poder em nossas mãos. Nós é que vamos decidir como usar. Se vamos usar para destruição ou para edificação. Então, infelizmente, tem algumas mulheres que têm usado para destruição. São aquelas mulheres que não se colocam na sua posição de mulher, são aquelas mulheres que exigem respeito dos outros, mas elas mesmas não têm respeito com elas mesmas, aquelas mulheres que não respeitam o próprio corpo, mas quer respeito do outro, né? Que se coloca em posição de vulgaridade. Infelizmente, gente, são pessoas que vai viver frustradas, são pessoas que estão longe daquilo que Deus criou elas para ser. E depois fica questionando, Deus, por que eu não dou certo com ninguém? Deus, por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo ter as minhas conquistas realizadas? É por isso, tá fugindo daquilo que Deus a criou para ser. Porque esse mundo, né, esse pensamento de feminismo que eu tenho que bater no meu peito e querer os mesmos direitos de homem, fazer as mesmas coisas que o homem faz, isso me afasta cada vez mais daquela real essência de mulher que Deus me criou para ser. E eu, gente, falo a verdade, eu não quero fazer o que o homem faz. Eu não quero cumprir o papel do homem. O papel do homem, a maioria das vezes, o papel do homem também é muito pesado. Então, assim, cumprir o meu papel de mulher e ainda ter que cumprir o papel do homem, ainda ter que ajudar ele a cumprir o dele, é pesado demais para mim. Então, eu comecei a entender isso, fazer mais o meu papel, sabe? Eu não quero fazer tudo que o homem faz. Eu não quero me igualar a ele, eu não quero ser igual a ele, porque é os opostos que se atraem. Deus criou um homem e uma mulher, cada um na sua essência, para formar uma família, para formar um casal. Eis que faz dar certo. Então, se a gente ficar o tempo todo competindo com o homem, querendo ser igual a ele, querendo fazer igual a ele, a gente também vai ter que ter as mesmas responsabilidades que eles. A gente vai ter também que cumprir com as mesmas obrigações que eles. E na hora de cumprir com a obrigação, será que você dá conta? Será que você daria conta de fazer o seu papel de mulher e ainda ter a obrigação de homem? Porque ser homem também não é fácil, ser homem também é pesado. Então a gente precisa entender isso, né? Se aproximar cada vez mais da nossa essência, buscar entender o que é ser essa mulher que edifica,
o que é ser essa mulher sábia. Pedir a Deus para ter sabedoria como mulher, como mãe, como esposa, como profissional. Buscar a nossa independência, né? Cada vez mais a independência, sim, a gente tem direito a isso, né? Não quer dizer que você está competindo, querendo ser mais do que o homem, mas entender que ele tem o papel dele e você tem o seu. Você tem o direito de ser independente, de trabalhar, de poder ter as suas coisas, né? Porém, não fique se comparando ou querendo estar acima do homem. Você não dá conta. A gente não dá conta de estar acima do homem, de querer fazer mais do que ele faz, porque ser homem também é pesado demais. Então dá certo quando cada um cumpre o seu propósito, cada um cumpre o seu papel. Então, gente, não sinta consciência pesada ao separar um dia para você descansar, ao tirar um pouco do dinheiro do seu suor para separar, para se cuidar, para cuidar da sua saúde mental, para cuidar do seu corpo, da sua beleza, porque beleza também não é só vaidade, né? Beleza também é saúde mental, aumenta muito a nossa autoestima. Então separe um dia para você descansar, para você cuidar de você, porque isso não é egoísmo, nós precisamos disso. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque se a gente não estiver bem com nós mesmos, como que a gente vai cuidar do outro? Então, antes de cuidar do outro, antes de ficar se doando para o outro, antes de querer fazer de tudo para o outro, faça primeiro para você. Então, eu aprendi isso, eu aprendi a deixar de ter minha consciência pesada em fazer alguma coisa para mim, por mim, porque não é egoísmo, é saúde mental. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Porque a mulher fica muito sobrecarregada, a mulher trabalha fora, chega em casa, ainda tem trabalho, o serviço de casa nunca acaba, nunca termina. Se a gente não tiver uma fonte de escape, se a gente não tiver momentos, sabe, separar um dia para fazer alguma coisa para você divertir, atividades que você gosta, fazer um exercício, comprar uma roupa, um perfume que você gosta, é se cuidar, isso é autocuidado. O autocuidado na vida de uma mulher nunca pode faltar. A gente nunca pode deixar de se cuidar, porque isso é bom para a nossa saúde mental. Então, tenho visto, gente, mulheres com depressão, mulheres com ansiedade, mulheres fazendo além do papel delas, né? Lógico que em alguns casos à parte, quando é mãe solteira, ela é obrigada a fazer o papel do homem também. Não tem como fugir, né? E eu conheço muitas pessoas assim, eu também já passei por isso. Eu sei que não é fácil, né? Mas mesmo assim, mesmo diante dessas dificuldades, pense em você, separe um dia do mês para você sair, passear, comprar, separe um dinheirinho para você comprar algo que você goste. Cuide da sua saúde mental. Se você achar que precisa de fazer uma terapia, né, se estiver em depressão, faça uma terapia, porque é muito bom, é muito válido. A gente precisa procurar ajuda, senão cada vez mais a gente vai ficando sobrecarregada e daqui a pouco você vai explodir e não vai dar conta de mais nada. Não vai conseguir mais cuidar dos filhos, não vai conseguir fazer mais nada. Então, pensar em nós mesmas não é egoísmo, é autocuidado, é se autoajudar. Olhar para dentro de você, reconhecer o que precisa ser mudado, transformado, sair da zona de conforto, né? Porque muitas vezes a gente tem projetos, planos, objetivos, mas nós estamos no mesmo lugar, porque a gente não consegue sair do mesmo lugar. E muitas das vezes não sai, não é nem por preguiça, é por desânimo, por cansaço, por causa dessa carga, desse peso que está em cima de você. Então comece a descansar, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, para você conseguir ter fôlego, né, para vencer, para você conseguir ter fôlego para correr atrás dos seus objetivos. Eu tenho visto muitas mulheres, né, com depressão, muitas mulheres com ansiedade, muitas mulheres querendo sumir, querendo desistir. Comece a cuidar de você, comece a se aproximar mais de Deus, comece a pedir a Deus direção para você ser essa mulher sábia, porque Deus não criou a mulher para esse sofrimento. Deus não criou a mulher para carregar uma carga que não é dela. Deus não criou a mulher para a gente estar o tempo todo no lugar de sofrimento. Muitas das vezes somos nós que nos colocamos lá. Então nós mesmos vamos sair de lá. Nós, com a essência que Deus nos deu, com a sabedoria de edificar que Ele nos deu, a gente consegue sair de lá. Se você não consegue sair sozinho, né, peça ajuda para alguém, faça uma terapia, procure uma psicóloga, né, se já estiver em estado de depressão, mas saia desse lugar. Saia desse lugar de acomodação, saia do lugar de vítima, né, porque muitas das vezes a gente se faz de vítima, a gente pensa que é o mundo que está virado contra nós, mas somos nós que nos colocamos nessa posição. Algo, gente, que eu tenho visto muito hoje também, eu tenho visto pais e mães
com filhos criados, que tá na hora de descansar, porque eu entendo que a vida é assim, a gente luta a batalha para criar um filho. Quando o filho tá criado, ele vai cuidar da própria vida, e eu como mãe, né, a mãe e o pai, no caso, vai descansar. Para mim, essa é a lei natural da vida. Criou os filhos, agora o pai e a mãe vai descansar. Vai cuidar do casamento, né? Vai poder aproveitar mais o casamento, vai poder cuidar dos dois. E não, gente, eu tenho visto ao contrário. Eu tenho visto mães criando os filhos, e os filhos que não saem da barra da saia da mãe ainda trazem netos para a mãe cuidar. Gente, é uma mulher, eu conheço pessoas assim, que eu olho para elas, eu vejo o tanto que a pessoa tá exausta, o tanto que a pessoa tá no limite, ela não descansa. Pessoas que têm essa atitude de pensar, de agir com o coração, de pensar que tem que dar esse apoio pro filho, pro neto, o resto da vida, são pessoas que não vão nunca descansar. Vão viver cansadas, vão viver arrastando, vão acabar com a saúde psicológica, vão acabar com a saúde física, mental, e nunca vai conseguir ter uma vida plena, nunca vai conseguir aproveitar o casamento, nunca vai conseguir descansar. Porque criar um filho, gente, é muito pesado. A gente sofre muito, é muita batalha para criar um filho. Depois que você cria os seus filhos, é natural que ele vá cuidar da vida dele. Se ele quer casar, se ele quer ter filho, quem vai arcar com isso é ele. Não pegue a responsabilidade para você. Você como vó, você tem seu amor de vó, não quer dizer que você tem que afastar do seu neto, do seu filho, não. Faça o seu papel de vó. É isso que eu falo de fazer o nosso papel. Toda vez que a gente sai do nosso papel, a gente sofre. Então, se você, que é uma avó, fez o seu papel de mãe, criou seu filho e agora está querendo fazer o papel de mãe do seu neto, você está de novo fugindo do seu papel. Você está fugindo do seu propósito. Você vai atrair sofrimento para sua vida. Então, coloque-se no lugar de vó. O lugar de vó, você vai amar como se fosse seu filho, você vai ajudar sim, de longe, vai cuidar, mas você é avó, você não é mãe, você não é responsável pela criação e pela educação dessa criança. Quem é responsável é o seu filho, a sua filha. Então, coloque-se no seu papel. Eu tenho visto avós exaustas, porque deu duro danado para criar filhos e continua com os filhos nas costas e com os netos nas costas. E agora está fazendo o papel de mãe dos netos. Então, se coloque no seu lugar também. Não pense que é o mundo que está virado contra você, não pense que é Deus que não está vendo o seu sofrimento, porque quem atraiu esse sofrimento para a sua vida foi você mesmo. E nós, como adultos, né, amadurecidos, a gente tem que reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa culpa e mudar. Então eu tenho visto muitas mulheres sobrecarregadas, porque criaram os filhos e agora está criando os netos. E a lei natural da vida, gente, criou o seu filho, vai descansar, vai cuidar do seu casamento, vai fazer o que você não fez antes, porque filho prende muita gente. Quando a gente está com um filho pequeno, a gente não pode viajar, não pode gastar com certas coisas. Depois que seu filho cresce, vai cuidar da vida dele, é hora de você fazer o que você não fez lá atrás. É hora de você cuidar da sua vida, da sua saúde mental. É hora de você descansar a sua mente. Então, tô vendo muitas mulheres sofrendo por esse motivo, mas foi elas mesmas que criaram isso. Eu sempre falo que o diabo, ele se aproveita das situações que nós criamos. Nem tudo é culpa do diabo. Então, se você se posicionar, se colocar no seu lugar de vó, não quer dizer que você vai deixar de amar, vai deixar de cuidar. Lógico, neto é como se fosse um segundo filho, mas faça o seu papel de vó e deixa a mãe dele fazer o papel de mãe. Deixa o pai da criança fazer o papel de pai, para você poder ter um descanso na sua vida, senão você não vai ter descanso. Você não vai ter qualidade de vida, você vai continuar envelhecendo, mas envelhecendo mal, com a saúde mental abalada, com a saúde física abalada também, porque eu tô vendo pessoas, avós adoecendo, e avós novas, tá, gente? Novas adoecendo, porque estão criando netos e o filho que ainda não sai das costas. Eu sou muito julgada pela minha forma de pensar, mas essa é a minha forma de pensar e eu vou continuar pensando assim, porque gente, eu sou de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a minha base é a palavra de Deus. O meu manual de vida é a palavra de Deus. Lá na palavra de Deus, eu nunca ouvi falar que está escrito que pai e mãe tem que honrar filho e neto. Não é isso, não é pai e mãe que tem que honrar filho e neto. São filhos que têm que honrar pai e mãe, para que prolongue os dias na terra. É isso que Deus fala na palavra dele. E o que eu tenho visto são avós honrando filhos e netos. Totalmente oposto, totalmente ao contrário daquilo que Deus falou. Por isso que eu não mudo a minha forma de pensar. Por isso que eu sou julgada pela minha forma de pensar, vou continuar sendo julgada. Porque a minha forma de pensar, ela é de acordo com o meu manual de vida, que é a palavra de Deus.
Na palavra de Deus não está escrito que eu tenho que honrar filho e neto, que eu tenho que criar e cuidar de filho e neto o resto da vida. A palavra de Deus está dizendo que filhos têm que honrar pai e mãe. Então essa é a lei natural da vida. Deus nos criou para isso. Então a maioria das pessoas estão sofrendo, atraindo sofrimento, porque estão saindo do papel delas. Cumpriu com o papel de pai e mãe, o filho está criado e agora quer de novo cumprir o papel de mãe, criando neto. Então, gente, eu vou continuar pensando dessa forma. Eu vou continuar sendo julgada, criticada pela minha forma de pensar, mas tudo é baseado de acordo com a palavra de Deus. Quando eu for avó, vai ser dessa forma. Eu não sou avó. Eu fui mãe muito cedo, ainda não sou avó, mas o dia que eu for avó, eu vou fazer o meu papel de avó. Vou fazer meu papel muito bem feito. Muito bem feito, meu papel de avó. Mas eu não vou tomar o lugar de mãe e querer criar meu neto. Porque agora, minhas filhas estão crescendo, agora eu quero descansar. Eu quero descansar, fazer o que eu não fiz lá atrás, porque eu engravidei muito cedo. Eu tive responsabilidade muito cedo na minha vida. Então eu não pude curtir muito, eu não pude. Agora que eu tô começando a ter um pouco mais de liberdade, né? Porque a minha filha mais nova tá com 13 anos. Mas o dia que elas forem, sabe, tiver a família delas, o filho delas, eu vou ser a avó, vou fazer o meu papel. Vou amar, mas eu não vou pegar a responsabilidade pra mim. Porque agora, quando chegou o tempo delas cuidar da própria vida, vai ser a hora que eu vou descansar. A hora de fazer aquilo que eu não fiz lá atrás. Essa é a lei natural da vida. Senão vão ter avós envelhecendo, adoecendo, e depois que adoece, nem todos os filhos vão cuidar. A gente sabe que isso é uma realidade. Nem todos os filhos cuidam dos pais doentes. E vão adoecer por causa de filhos e netos e depois pode acabar sozinha ou até mesmo no asilo. Então, uma prática, gente, que eu não concordo. E a gente entende, sabe, não só em questão de ser mulher, de ser mãe, de ser avó, todas as vezes que a gente sai daquilo que Deus nos designou para ser, a gente atrai sofrimento para nossa vida. Né? Então, eu falo muito claramente sobre o meu pensamento de quando eu for ser avó. Vai ser dessa forma, eu não vou deixar de amar, não vou deixar de ser avó, vou fazer o meu papel. Então eu me coloco sempre para fazer o meu papel, porque toda vez que eu saio do meu papel, vou tentar fazer o papel do outro, eu fico sobrecarregada e ninguém me ajuda a fazer o meu papel. Então cada um no seu devido lugar, cada um cumprindo com o seu papel. E assim a gente se aproxima cada vez mais de uma paz, sabe, de uma alegria, de poder cuidar da nossa própria vida, de poder conquistar, de ter saúde física e mental. Muitas mulheres estão sofrendo sozinhas porque saíram totalmente da essência de Deus, daquilo que Deus as criou. Porque são mulheres que não respeitam o próprio corpo, que não se valorizam, que vivem na vulgaridade, mulheres que querem tomar o casamento das outras, mulheres que não querem cumprir o papel delas, né? Mulher que acha um absurdo lavar uma vasilha, fazer uma comida, arrumar uma casa. Eu não tô falando que mulher nasceu para isso, mulher escrava, que mulher tem que fazer isso, ou que o homem não tem que ajudar. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, gente, é um básico. É básico. A pessoa achar um absurdo ela cozinhar para ela mesma. A pessoa achar um absurdo ela poder arrumar a casa que ela vive. Então, daí a pessoa já começa a sair da essência dela. Então, gente, um conselho que eu dou para vocês, que funcionou para mim, que tem funcionado, não quer dizer que eu não canso, não quer dizer que tem dias que eu tô exausta, tem sim. Porém, eu tenho tentado tirar esses pensamentos, sabe, que me prendia, que me fazia ficar com a consciência pesada de me cuidar, de comprar alguma coisa que eu gosto, de descansar. Eu chegava ao ponto de ter uma consciência pesada de deitar para descansar. Então eu tirei esse pensamento que me aprisionava. E estou tentando cada vez mais cumprir o meu papel. Cada vez mais me aproximar daquela essência de mulher que Deus descreveu lá na Bíblia. Porque eu tenho poder nas minhas mãos de edificar ou de destruir, de levantar ou de jogar no chão. Então nós temos esse poder na nossa mão. A gente só precisa se aproximar de Deus. A gente só precisa tomar o nosso lugar, sabe? Pra gente receber de Deus essa essência. Então a mulher, gente, ela é sábia. Deus já deu essa sabedoria. Só que muitas das vezes a gente não usa. A gente se deixa levar por modinhas do mundo. É uma querendo imitar a outra. É uma querendo tomar o lugar da outra, né? Quando pensa que tem que roubar o marido da outra. Mulheres assim, achando que tem que ficar competindo com homens, né? Porque o homem não prestava, o homem era mulherengue, agora eu quero ser mais do que ele. Eu quero fazer muito mais do que o homem fazia, eu quero sair ficando com todo mundo. Gente, só daqui a uns tempos essas mulheres vão estar velhas, sem ninguém, sozinhas e frustradas. Porque elas quis competir com o homem,
Elas não tomaram a essência delas de mulher para se colocar naquele lugar de mulher que Deus as criou. Elas não preservou o próprio corpo. Elas não preservou a saúde mental. Elas não quiseram usar aquela sabedoria que Deus já deu. Só que elas não quis ter o trabalho de usar. Então, cada vez que a gente foge da nossa essência, nós atraímos sofrimento. Então, comece a separar um dia do mês para você sair, passear. Comece a fazer um esforço para você separar um dinheiro para comprar algo que você goste. Comece a separar um dia para você deitar, colocar os pés para cima, descansar. Sabe? Porque a sua casa, se ela ficar desarrumada um dia, você ficar um dia sem fazer comida, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai morrer por causa disso. Então você pode parar um dia para descansar. Faça a sua agenda da semana, do mês, planeja tudo, deixa tudo pronto para chegar um dia para você poder colocar suas pernas para cima e descansar. Porque você tem esse direito. Se você não buscar essas práticas para sua vida, daqui a uns tempos você não vai dar mais conta. Você não vai dar mais conta de viver. Você vai estar cada vez mais cansada e sobrecarregada. Não se sinta com a consciência pesada de descansar, de pensar em você. Porque você precisa estar bem para cuidar do seu filho, para cuidar da sua casa. Então você precisa se cuidar primeiro, você precisa ter esse autocuidado. Olhar para você, ver quais são as suas necessidades. Coloque no caderno, faça uma lista, de coisas que você gostaria de fazer. Comece a colocar isso como propósito na sua vida. Ah, eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Eu tenho esse propósito, eu tenho vontade, eu tenho essa necessidade, eu vou fazer. Vou separar um dia para mim fazer isso. Você não vai estar deixando de ser mãe, de ser esposa, de ser responsável. Você vai estar separando um dia para cuidar da sua saúde mental. E hoje em dia a gente sabe que saúde mental, gente, é algo muito importante. Que mais tem pessoas com pensamentos suicidas, pessoas com depressão, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que ri pra gente e que a gente nem percebe que está com uma depressão. É acumular, sabe? São fardos que a pessoa vai acumulando no decorrer da vida dela, que se ela não acordar, ela vai caminhar para isso, ela vai caminhar para uma depressão. Então ela precisa separar um tempo para descansar. Mulher tem direito de descansar, mulher pode descansar. Se você separar um dia para você, ninguém da sua casa vai morrer de fome. Ninguém da sua casa vai deixar de viver por causa de um dia. Então separe um dia para você, separe um dia do mês, um dia da semana, separe um dinheiro para comprar o que você gosta, uma roupa, um perfume que você gosta, para ir no salão, se arrumar, se sentir bem, porque autoestima é saúde mental, não é só vaidade. Isso faz muito bem para nós mulheres, nos cuidar. Às vezes a gente tá tão triste, faz uma unha, a gente se sente alegre com uma unha, gente, mas não é vaidade. É saúde mental, a gente se sentir bem com a gente mesmo. Fazer um exercício, fazer uma caminhada, sabe? Se você tem o objetivo de emagrecer, tá precisando, comece a colocar no papel os seus objetivos para começar a fazer e sair desse lugar de comodismo, sair desse lugar de vítima, sair desse lugar de achar que o mundo é que faz mulher sofrer, de que o mundo está sendo injusto com as mulheres, de que os homens são injustos com as mulheres, de que Deus criou mulher para sofrer, porque isso não é verdade. A gente sofre porque a gente atrai pra gente mesmo esse sofrimento. A gente sofre porque a gente sai da nossa essência de mulher e quer ser tudo menos mulher. A gente quer fazer tudo menos ser mulher. A gente quer fazer todas as coisas menos cumprir com o nosso papel de mulher. Então não fuja do seu papel de mulher. Porque ser mulher é uma dádiva. Ser mulher é ter virtude. Deus fala da mulher virtuosa. Mulher sábia edifica. Então Deus nos deu um papel muito importante de auxiliadora, de conseguir levantar, de conseguir edificar. Então nós temos o poder na nossa mão para escolher o certo. Então escolha cuidar de você, escolha cuidar da sua saúde mental, escolha você em primeiro lugar. Porque antes de amar os outros, você precisa se amar. Se você não estiver bem com você, você não vai conseguir amar seus filhos, seu marido, as pessoas ao seu redor. Então você precisa estar bem com você mesma. Se priorize, se coloque em primeiro lugar, porque isso não é egoísmo, isso é cuidar da sua saúde mental. Aí depois sim, faça o seu papel de cuidar dos outros, mas cuide de você primeiro. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo vídeo.